Amigas e amigos, alcançamos a metade do terceiro mês do ano de 2026. E aí então, os dados de resultados estatísticos da economia estão consolidados. Vamos comentá-los, começando evidentemente, como já fiz, mas vou repetir porque é importante, dos dados de inflação. A inflação brasileira, segundo o governo, foi 4,26%. E o crescimento do PIB de 2,3%. Se nós analisarmos esses resultados, o resultado, por exemplo, de inflação, eu diria que foi um resultado bom diante da conjuntura que nós estamos vivendo. Por outro lado, nós vamos verificar que para alcançarmos essa inflação de 4,26% e não uma inflação de 5%, 6% ou até mais, tivemos que utilizar a instrumentação do aumento da taxa de juros. Nossa taxa de juros ainda continua alta, 12,5%, foi em 2025 15%. Uma agressão direta à criação de negócios e à destruição de pequenos negócios e criação de distorções gigantes dentro da economia brasileira. O crescimento foi medíocre. No que pesa esse esforço para segurar a inflação, tivemos um crescimento de 2,6%. Mas eu gostaria agora de enfatizar, como já fiz anteriormente, o nosso déficit público de 10 trilhões de reais. Mas vejam os senhores que houve um aumento de arrecadação do governo no ano de 2026 de 8,8%. A arrecadação cresceu 8,8%. E se retirarmos a inflação, esse crescimento quase encosta em 4%, foi 3,65%. Muito bem, mesmo com esse aumento de arrecadação, nós tivemos que praticar taxa de juros assassina, destruindo os pequenos negócios e causando um mal-estar de evolução da economia significativo, esse mal-estar. Há pessoas que dizem o seguinte: ora, mas tem economias europeias que o déficit público é de 200%. É uma outra estrutura social, é uma outra estrutura geopolítica, é uma outra estrutura econômica, é um outro ambiente. No nosso ambiente aqui, 91,4% do PIB exatamente alcançado é um dado muito, muito perigoso. Por outro lado, amigos, fala-se que nós atingimos um desemprego de 5,6%. É um dado bom e até bonito para que a gente faça uma apresentação para os brasileiros. Mas por trás desse dado existe uma outra realidade. Qual é a outra realidade? Nós temos uma política social, que é o Bolsa Família e outras políticas sociais, que alcançam a 20 milhões de famílias. Se você considerar um pai, uma mãe, mais 2 filhos e alguma coisa, que é uma família pequena brasileira, esse dado chega entre 91 a 94 milhões de pessoas vivendo dessa área social. Isso é ruim? Não, isso é necessário. Mas nos deixa com uma pulga na orelha, atrás da orelha, sobre os 5,6% na área do emprego. Quer dizer, o desemprego 5,6%. Melhor desemprego considerado a qualquer país europeu. Portugal, Espanha, Itália, França, Inglaterra, até a Alemanha. Então nós temos que analisar esse dado realmente com a lente da realidade. Como
devemos analisar com a lente da realidade é o déficit público, PIB. Como eu acabei de dizer, o FMI diz que é 91,4% e a nossa estatística do IBGE diz que é 79%. Não basta criar artifícios politiqueiros, porque esses resultados não têm consistência de realidade. E quando eu falo aqui, meus amigos, eu não falo absolutamente de partido A, de partido B, de ideologia de esquerda, ideologia de direita. Eu falo utilizando o conhecimento de economia e a econometria, que é exatamente a análise da evolução desses dados, quais são as tendências. Se eu fizer uma análise de regressão desses dados aqui, aonde é que eu enxergo que nós vamos chegar e o que eu faço para melhorar? Então, eu chamo a atenção. A inflação brasileira esse ano tende a ser maior do que 4,26. Eu não estou dizendo que vai ser. E por quê? Porque tem a inflação nossa, que nós estamos criando, porque a inflação, hoje a taxa de juros é 12,5%, com a inflação importada da guerra que está acontecendo. Se essa guerra permanecer, não vai ser fácil manter um nível inflacionário parecido com 4%. Não só no Brasil, mas vai exigir talvez que a taxa de juros, ao invés de ser 15%, tenha que ser mais do que 15%. É uma decisão dolorosa, perversa, mas é uma cirurgia, é um corte da cirurgia para manter o organismo vivo. É diante disso tudo que eu acho, meus amigos, que o Brasil tem vantagens, como eu sempre disse, comparativas e competitivas, que nenhum outro país da América Latina tem. Mas não basta ter. A Venezuela está aí, tem a maior reserva de petróleo do mundo e está destruída. Assim, várias economias ricas de potencialidades são destruídas. Nós não podemos deixar de enxergar aonde nós estamos errando. Nós não podemos deixar de enxergar as nossas potencialidades para poder a gente avançar. O poder público brasileiro tem um compromisso com o desenvolvimento econômico e social. Não basta crescer e apresentar dados do IBGE que parecem bons e que por tais não resiste a uma análise crítica com consistência. Fico por aqui e realmente estamos entrando num ano difícil. Imagina os senhores, quem receber essa economia em janeiro de 2027? Vai ter que ser necessário fazer um freio de arrumação. O que é um freio de arrumação? Aquilo? Para evitar o perigo, você aciona o freio com tanta força que desarruma as pessoas dentro do carro. É isso que talvez o próximo governo vai ter que fazer a partir de janeiro, fevereiro. Momentos difíceis e necessários para manter a economia no rumo reto, né, que é o que todo o povo brasileiro merece. Muito obrigado. Estamos aqui trazendo para a mesa do debate esses resultados. Que Deus nos proteja.